Bom dia a todos. Em nossa aula anterior, nós falamos do contexto patrístico e avançamos nessa direção de como é que é formada essa noção de pai, que vai redundar na noção de pai da igreja. Nós vimos do hábito paulino de chamar os membros das comunidades de filhos, logo na posição de filhos, os membros da igreja, ele seria pai. Ele vai dizer: vocês tiveram muitos pedagogos no que diz respeito ao ensino, mas na relação da fundação da comunidade, vocês tiveram poucos pais. Na verdade, poucos não. O pai da comunidade coríntia é o próprio Paulo. Daí, nós vimos um costume da antiguidade de mencionar Homero, Hesíodo como pais, e isso migrou para o cristianismo. Já na patrística, nós vimos os padres da igreja ou pais da igreja fazendo alusão a esse costume de considerar os seus preceptores pais. Nós vimos isso nas atas dos concílios ecumênicos. Destaco o concílio ecumênico segundo de Constantinopla. Mencionamos esse hábito também na Idade Média, especialmente a alusão aos mestres como pais. Os mestres que eu digo são os mestres da própria instrução de um determinado autor em particular. Eu comecei a aula mencionando o Boaventura, que no seu comentário sobre a sentença de Pedro Lombardo vai fazer alusão a Alexandre de Hales como o seu pai na fé, o seu mestre espiritual, mas também dirá de uma longa tradição bíblica e também uma longa tradição da igreja para reconhecer sua dívida com os seus pais na fé, que são os mestres espirituais, os autores bíblicos e também os autores antigos. Então, nessa leitura de 1 Coríntios 4, 14 e 15, comentário sobre a sentença de Lombardo 2, D 23, A 2, Q 3, 2.547, nós vimos esse costume. Quando eu falei dos próprios pais espirituais, eu estava falando de Clemente de Alexandria, que é um pai da igreja que menciona na Estrômata, Miscelâneas, Tapeçarias, logo no começo, que é livro 1, capítulo 1, ele vai fazer uma lista enorme dos pais espirituais, e eu cheguei a citar o texto dele. É uma coisa boa, eu acho, deixar a posteridade bons filhos. É o caso de nossos filhos segundo a carne, ele está dizendo da filiação carnal, mas as palavras geram uma progênie da alma. Logo, ele fala dessa condição de filiação dos que são instruídos por meio desses autores importantes. Se tem também o Logos Protrépticos, exortação aos pagãos, de Clemente, que vai dizer que os pais da igreja substituíram os pais do mundo pagão. Repito, Clemente, no caso, Clemente de Alexandria, é ele um pai da igreja, que usa o costume de citar autores cristãos, chamando-os pelo título honorífico de pais ou padres. Você pode chamar de pais ou padres. São sinônimos. Logo, os próprios pais da igreja adotam esse costume e explicam esse costume. Pelo menos eu posso dizer de um pai particular que é Clemente de Alexandria. Quando eu falei... Oi. Poderia-se dizer, ou até mesmo afirmar, que Paulo foi o primeiro pai da igreja? Não posso dizer isso não. Não, porque os pais da igreja são pertencentes a uma época específica. Obviamente, no primeiro momento, quando chamam Paulo de pai, eventualmente, chamam Paulo sem ter o conceito de pai da igreja. Mas depois o conceito de pai da igreja, quando surgiu, esse conceito. Aí esse conceito é aplicado para esses autores pós primeira geração cristã, pós segunda geração cristã, entendeu? Uhum. No caso, esses pais, esse título de pais da igreja surgiu até mesmo depois dos pais apostólicos. Não, o título geral de pais é usado frequentemente, como eu estou demonstrando, pelos autores, mas passa a ser utilizado o título de pais da igreja mais tarde, né,
especialmente na Idade Média, não obstante você ter nos concílios, eu falei do segundo de Constantinopla, faz uma lista de autores gregos e latinos e chama eles de pais. Então, pais da igreja. Isso, então ali você tem uma alusão, acho que clara, dessa consideração desse conjunto de autores como pais, não ainda sistemática, não ainda com uma lista oficial, com um consenso, mas sim tateando essa coisa de entender, nesse costume de chamar os seus preceptores intelectuais de pais, espirituais de pais, e lá você vai perceber no segundo concílio de Constantinopla que são citados não autores bíblicos, como Paulo, mas são citados esses autores que são autores que eu diria, né? Desculpe, que eu diria que são autores dessa fase de consolidação da doutrina cristã. Lembro, como diz o concílio, declaramos ainda que mantemos firmes os decretos dos 4 concílios. No caso, vocês lembram, né? Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia. E de todas as formas seguimos os santos pais. Atanásio, Hilário, Basílio, Gregório de Nissa, Ambrósio, Teófilo, João Crisóstomo, Cirilo, Agostinho, Próclo, Leão e os seus escritos sobre a fé verdadeira. A lista não é completa de pais, mas você tem aqui gente do Ocidente, gente do Oriente, né? Majoritariamente gente do Ocidente, para falar a verdade, tá? Você tem aqui referências que são chamadas como santos pais. Então já é, de forma incipiente, uma primeira tentativa de afirmar a importância desses autores, a importância capital dos mesmos, de forma que eles sejam contemplados com esse título honorífico, né? Mas isso não está ainda muito definido como sendo uma classificação, uma ordem como nós temos hoje. Os doutores da igreja, os padres da igreja, não temos isso definido como na Idade Média isso passou a ser definido. Né? Na Idade Média isso passou a ser definido de forma um pouco mais específica. Eu lembro lá da regra de São Bento, no capítulo 73, que ele vai falar dos ensinamentos dos santos pais, e que esses ensinamentos levam para o cume da perfeição. Né? Logo, a gente tem, nessa alusão, feita na regra de São Bento, uma perspectiva de um grupo de autores, de pessoas, que são representativas dessa formação doutrinária cristã. Né? Se a gente pegar... Eu terminei nossa aula anterior, falando dessa tradição reformada beneditina, e eu falei de William de Saint-Thierry, né? E falei na Epístola de Ouro, que ele vai falar da influência dos pais, ele chama esses autores de pais, e falei particularmente na aula anterior do comentário sobre os Cânticos dos Cânticos, que ele vai falar. Extrair das obras de Santo Ambrósio o que ele tem a dizer sobre o Cântico dos Cânticos. E ele vai dizer, se você deseja transcrever a sentença sobre a fé, extrair principalmente das obras de Santo Agostinho. São, de fato, fortes, ele comenta, e de significado pesado. Ou seja, ele cita Ambrósio, ele cita Agostinho. Por que essas citações? Porque ele está, na verdade, fazendo alusão a esses pais que são matrizes da sua construção de pensamento. E ele está, portanto, colocando esses autores numa posição honorífica. Isso vai se tornar cada vez mais formal até que a gente tenha uma relação de pais do Oriente, pais do Ocidente, pais de língua grega, pais de língua latina. E a gente tem uma classificação, mas encontrar essa classificação no século III, no século IV, no século V, não vai acontecer, porque é só um costume, e a classificação é herdeira desse hábito de considerar os importantes autores, os importantes pensamentos ou reflexões teológicas como pensamentos que são tão significativos que os seus proponentes são chamados de pais. Ok? Eu acho que é isso. Acho que é isso que a gente daria como resposta. Agora, pensando no que trouxemos para hoje, os pais da igreja enfrentam, na Idade Média, especialmente nesse período que nós falamos nas primeiras aulas, séculos XI, XII, XIII,
Eles vão enfrentar a precisão gramatical e lógica desses mestres, no caso, esses mestres das artes, não apenas eles, que vão submeter ao escrutínio da análise racional, da análise lógica, da análise retórica, da análise gramatical, o discurso desses autores que não escreveram pensando nesses critérios de escrutínio, nesses critérios de análise. Essa é a questão que vamos tratar hoje. Esses primeiros escritores escolásticos, eles frequentemente citavam os pais para confirmar o entendimento da igreja sobre verdades da fé cristã. Para dar um exemplo, quando você lança a mão das frases de Pedro Lombardo, ele vai comentar Agostinho, né? Lombardo comenta Agostinho comentando Romanos 11:36. Se você não se lembra de Romanos 11:36, eu vou falar Romanos 11:36 em grego e depois você está em latim, né? Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que vocês percebam que há uma certa diferença nos textos e isso mostrará como talvez isso beneficia a análise de Agostinho, que lia esse texto em língua grega, tá? Em língua latina, não em língua grega. Lá em Romanos, né, lembrando o contexto da carta aos Romanos, a carta aos Romanos é a maior carta paulina, é a carta que tem um pensamento paulino um pouco mais consolidado, por isso é uma carta muito significativa. E essa seção de Romanos 11:36 é o final da seção da carta em que Paulo está construindo uma reflexão no formato retórico. Então, existe uma retórica antiga em operação no texto de Romanos. Se vocês conhecem bem o texto de Romanos, vocês vão acompanhar. Se não, vou dando as referências, depois você pode consultar quando você assistir esse vídeo ou nos seus estudos. A carta aos Romanos começa com um prólogo, né? O prólogo é até uma redundância, o prólogo é o começo da carta. E o prólogo das cartas helenísticas e paulinas em particular, é um prólogo muito curto na questão da apresentação. Geralmente então tem lá o remetente, Paulo, e aí vai falar quem escreveu do lado dele, depois tem o destinatário, a igreja que está em tal lugar, e aí tem uma saudação, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso geralmente demora 1 versículo, 2 versículos. Em Romanos são 7. Por que são 7? Porque Paulo se detém no seu prólogo, ou no seu proêmio, que é uma parte do prólogo que tem a apresentação remetente, destinatário e saudação, ele se detém 6 versos na apresentação de quem ele é. Paulo, chamado para ser apóstolo. Se você olhar lá o texto começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. A. Chamado para ser apóstolo. B. Separado para o Evangelho de Deus. C. É um esquema ABC, é um esquema quiástico, que é de cruzamento. Então ele vai explicar primeiro o que é separado para o Evangelho de Deus. Então um verso é dedicado para explicar isso. O qual foi por Deus, no caso, o qual é o Evangelho. O pronome relativo rho está aqui em grego, né? Em latim é quod. Então a gente tem o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então ele já explicou o que é separado para o Evangelho de Deus. No verso seguinte, ele vai explicar o A. O A é servo de Jesus Cristo. Então ele vai falar no verso 3. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne é da descendência de Davi, verso 4. E foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele explicou, portanto, nos versos 3 e 4, a parte A. Então é um quiasmo quebrado, de propósito, para destacar o B, que é eu sou apóstolo. E ele vai dizer, no verso 5, por meio de quem viemos obter graça e apostolado. Logo, o esquema complexo do prólogo, que é um prólogo retórico, retoricamente sofisticado, é o esquema ABC, CAB, em que o que ele desloca, porque era para ser ABC, ABC, ou ABC, CBA, mas ele põe ABC, CAB. O que ele está destacando nesse prólogo da sua carta?
Ele está destacando, eu sou apóstolo, claro, ele não é conhecido pela Igreja de Roma no sentido pessoal, ou seja, uma carta que tem um esquema retórico desde o seu princípio, e tem temáticas nesses esquemas. Então ele vai dizer, no verso 16 de Romanos, que é um verso importantíssimo de Romanos, ele dirá nesse verso, né? Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então ele vai falar, judeus, gregos, todos. Esses grupos, judeus, gregos, todos, são um fio que ele vai construir grande parte da sua carta. Então, por exemplo, ele vai falar no capítulo 1, verso 17, 18 em diante, ele vai dizer do pecado dos gregos. No capítulo 2, do pecado dos judeus. Ou seja, pecado dos gregos, a idolatria, que leva eles à devassidão sexual, pecado dos judeus, que é o pecado de quererem ser guias dos povos, mas serem pessoas que roubam os templos, que julgam o próximo, e o pecado de todos. Ele vai falar no capítulo 3, verso 23, todos pecaram. Todos pecaram, judeus, gregos, todos. Aí ele vai falar da salvação de todos, salvação dos judeus em Abraão, dos gregos em Abraão, ele vai fazer alusão a Gênesis 12, de que todas as nações serão benditas em Abraão, e ele vai dizer depois de todos. Aí ele vai mudar, já que ele falou de pecado e salvação na perspectiva étnica, ele vai falar de salvação no capítulo 5, pecado no capítulo 6, pecado no capítulo 7, salvação no capítulo 8. Então é um esquema quiástico também. Pecado, salvação, pecado, pecado, salvação. Volta para a questão ética no capítulo 9, para falar da salvação final dos judeus. Fala do capítulo 10, um pouco além do 10, inclusive, da salvação final dos gregos, na verdade, dos gregos, dos judeus, e depois ele vai falar de todos, do último desígnio de Deus para todos, que é a salvação. Para no capítulo 12 falar do culto, o verso 1 do capítulo 12 de Romanos, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa ideia de corpora vestra hostiam viventem sanctam Deo placentem rationabile obsequium vestrum. Essa ideia de que a gente vê em latim, né, de apresentar o vosso corpo como hóstia viva, né, essa ideia que está presente no latim é um pouco diferente da ideia do sacrifício do capítulo 12, é um pouco diferente. Que a palavra em grego, que é traduzida como hostian em latim, é ticia, que é muito mais na Septuaginta do campo do sacrifício. Isso foi se traduzindo eclesiasticamente, essa palavra que está no acusativo, hostian, foi se traduzindo mais pensando no rito cristão do que no contexto original, que era um discurso para os judeus. Aqui ele está falando do sacrifício dos judeus. Não precisa mais fazer sacrifício no templo. Não é que ele está falando que não é para fazer. Ele fala assim, o sacrifício que Deus exige é o sacrifício do seu próprio corpo. Então, o culto dos judeus não é mais o sacrifício no templo, mas é o sacrifício do próprio corpo. No verso seguinte, verso 2, ele vai falar do culto dos gregos, que é não vos conformar com esse século, mas transformarem-se pela renovação da mente. Nous é uma palavra importante para a filosofia desse período, do século I. Então ele está falando não mais a filosofia, mas a conformação à mentalidade de Deus. E depois ele vai falar do culto de todos os que são cristãos de fato, que é a vivência dos dons ou dos serviços no ambiente comunitário. Então ele vai fazer uma lista de atividades ou de dons ou de serviços que as pessoas executam, judeus, gregos, todos. Esse esquema retórico, vocês acham que Agostinho percebeu? Claro que não percebeu. Então, quando ele vai comentar Romanos 11:36, já que ele não conseguiu, por causa da retórica do seu tempo, que é uma retórica diferente, ele vai analisar em outros referenciais mais filosóficos um texto que era um texto retórico, que era meio que Paulo dizendo assim, olha, eu estou falando como um orador para vocês. Ele constrói o seu argumento na Carta aos Romanos como um orador do século I.
desse período, que já tem a segunda sofística. Ele tem habilidades oratórias advindas da sua formação acadêmica, né? A gente pode chamar acadêmica entre aspas, claro, mas a sua formação acadêmica, lembremos que ele é da Cilícia, né? Ele é tradicionalmente reconhecido como uma pessoa de Tarso. Tarso é reconhecido por Estrabão. Estrabão é o autor das Geografias. Geografia de Estrabão é uma obra que ele vai citar Tarso, a cidade de Paulo, como um centro de retórica muito importante desenvolvido, semelhante a Alexandria, semelhante a Atenas. Logo, a gente tem em Tarso um lugar reconhecidamente de formação retórica bem significativa, bem interessante. Então, ele constrói o seu texto retoricamente. Mas quando Agostinho lê o texto de Romanos 11:36 diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, aí ele pôs a glória eternamente, amém, né? Se a gente for pensar que ele deu esse texto em língua latina, né, a gente pode dizer, sem muito medo de errar, que ele leu alguma coisa parecida como isso: Quoniam ex ipso et per ipsum et in ipso omnia ipsi gloria in saecula, amém. Ou amém, né? Porque amém amém é amém mesmo, porque o hebraico tende a fazer oxítonas, né? Mas o latim costuma transformar oxítonas em paroxítonas. Por isso, amém ou amém. É melhor falar amém, tá? Esse texto, como ele está, em língua latina, né? Esse ex ipso, ele vai comentar esse proveniente ou a partir de si, ou per ipsum, que é o por meio de si, e o in ipso omnia, ou seja, entre si, né? E essa ideia de ipsi gloria in secula, amém. Lá, o nosso amigo Agostinho, que nós estamos comentando, lá no De Trinitate Dei, sobre a Trindade de Deus, logo no começo, né, livro 1, capítulo 6, né, ele vai explicar esse texto. Claro que ele vai explicar em latim. Então ele vai começar a explicar o ex ipso. A explicação do ex ipso é dele. Ele diz, por causa do Pai. Então é a primeira explicação. Depois ele vai explicar o per ipsum. Então é por ele ou através dele, por causa do Filho. Depois ele vai explicar o in ipso. O in ipso ele explica nele, por causa do Espírito Santo. Pelo fato dele não dizer deles, através deles ou neles, nem a eles ser a glória, ou seja, ele se dá conta que ele não tinha comentado ainda, porque são 4 ipso. Né? Você pegar o ipsos que está aqui, nós temos ex ipso, 1, per ipsum, 2, in ipso, e depois nós temos omnia ipsi gloria in saecula, amém. Nós temos 4. Então, Agostinho, sorrateiramente, destacou 3 adjuntos adverbiais, ex ipso, per ipsum e ipso omnia, e no comentário disse, ele não disse deles, através deles ou neles. Nem disse nem a eles ser a glória, porque para ele a glória é para a Trindade. Por isso que você tem essa construção, né, que é a construção omnia ipsi gloria in secula, amém. Então ele vai dizer, mas sim a ele ser a glória. O apóstolo insinuou que a Trindade é o único Senhor Deus. Ou seja, ele utiliza Romanos 11:36 como argumento em favor da Trindade, como um argumento trinitário. É isso que Pedro Lombardo vai comentar. Ele cita isto. Ele cita Pedro Lombardo. Lembremos, eu estou discutindo aqui. Onde eu quero chegar é nas sentenças de Lombardo, o Lombardo comentando Romanos 11:36 pela ótica de Agostinho. Então, o Lombardo, inteligentemente, vai citar ou vai consultar a explicação de Jerônimo sobre o credo a respeito da união das naturezas divina e humana na única pessoa do Filho. A gente chama isso de união hipostática,
né? No entanto, o Pedro Abelardo vai fazer uma leitura diferente dos pais. Lá no Sic et Non, obra que eu já citei, sim e não, Abelardo vai reunir os ditos dos diferentes pais nas questões, vai mostrar discrepâncias sobre a leitura, por exemplo, dos mesmos textos. Ele vai pegar o Agostinho falando de Romanos, vai pegar o Jerônimo falando de Romanos, vai mostrando discrepâncias. Ele não resolve todas as discrepâncias particulares. Eu quero deixar, eu já falei isso na aula 2, que Pedro Abelardo escreveu essa obra para resolver as discrepâncias e não resolve todas. E ele tenta mostrar, na leitura que ele faz desses textos, logo no prefácio do trabalho, ele tenta mostrar quais são os princípios para resolver incompatibilidades aparentes. E ele vai apontar que algumas declarações contrastantes podem ser devidas a erros de cópia, outras a falsa atribuição de uma obra a um autor. O erro de cópia é, na transmissão textual, o texto acabou se corrompendo, ok? Outro ele vai dizer, um autor desconhecido escreveu uma obra pseudonímia, ou essa obra foi atribuída para um autor que não foi o verdadeiro autor. E aí a gente explica por que esse texto não provém desse autor sagrado que nós estamos citando. Mas a terceira coisa que é interessante, ele vai falar assim, traduções de outro idioma para o latim. Quando ele fala tradução de outro idioma para o latim, ele está falando exatamente de pais latinos que consultaram obras ou a Sagrada Escritura em grego, por exemplo, que é o caso aqui de Santo Agostinho, e que por isso foram mudando, de certa forma, o entendimento de certas passagens por causa da transição do idioma. E aí vai mudar o nível de compreensão, ajustando esse nível de compreensão dos textos para públicos diferentes. Abelardo, né, já vai falar que Agostinho percebeu a necessidade de considerar a plateia, de considerar os ouvintes, de considerar os leitores. E ele vai citar o De Doctrina Christiana, né, lá no 4, 9 a 11. E ele vai dizer, o Agostinho, nesse texto, bons professores devem dar ao ensino uma prioridade tão importante que uma palavra que não seja boa em latim deve ser utilizada de forma que não fique obscura ou ambígua. Então, essa palavra deve ser usada na sua forma coloquial, para evitar ambiguidade e obscuridade. Ela não deve ser falada, ou elas, as palavras, não devem ser faladas na forma usada pelos mestres ou pelos bem-educados, mas sim na língua habitual usada pelos indoutos. Aí vai usar a metáfora, famosa metáfora agostiniana, famosíssima. Se você não conhece, você vai conhecer agora. Para que serve uma chave de ouro se ela não pode abrir aquilo que queremos? Ou que mal há uma chave de madeira se ela pode abrir a porta quando buscamos apenas fechar ou abrir aquilo que estava aberto. Fechar aquilo que estava aberto. Ou seja, ele está dizendo aqui, o Agostinho, num texto que é um texto específico, da importância da coloquialidade para a compreensão ser facilitada. Aí o nosso amigo, é importante dizer, o nosso amigo Abelardo vai usar isso como uma explicação do porquê, eventualmente, nós temos textos cujo termo não é muito adequado, ou um termo que não está muito bom. Por que isso? Porque os pais da igreja resolveram usar uma linguagem coloquial para facilitar a compreensão das pessoas. Se a gente avançar um pouco mais nessa direção, nesse caminho que nós estamos utilizando, nesse caminho que nós estamos transitando, nós vamos perceber que as citações dos pais, elas tinham que ser lidas não pelas regras da expressão exata. Não é pegar ipsis literis o que os pais dizem, mas com o olho voltado para a verdade que as pessoas que interpretavam os pais queriam apresentar. E outro olho tinha que estar voltado para o modo de expressão, que a gente vai chamar de método chave de madeira, ou seja, a linguagem coloquial muitas vezes utilizada para abrir a mensagem dos textos patrísticos. Os pais sabiam o que pretendiam dizer, sim. Professor, Oi. Eu tenho uma curiosidade aqui. Posso fazer a pergunta agora? Pode fazer.
No início, o senhor comenta da questão das cartas, né, de São Paulo e da linguagem retórica que ele utiliza, né? Isso. E depois da dificuldade de alguns pais da igreja de fazer essa interpretação por não ter o conhecimento da retórica daquele tempo. Sim. A minha pergunta é no seguinte, e depois vem Santo Agostinho e faz essa colocação de que a linguagem ela tem que ser adequada, né, uma linguagem mais coloquial, né, isso, para facilitar a compreensão. No caso da Bíblia, né, no caso da minha curiosidade com relação à Bíblia, a gente sabe que ela foi escrita nos 4 idiomas e depois teve essa tradução. Quando fizeram essa tradução, pensaram nessa questão também de fazer uma linguagem mais adaptada para o pessoal poder fazer uma melhor interpretação, melhor entendimento, ou mantiveram mesmo a mesma escrita, como da época mesmo, usando a linguagem retórica da época? Boa pergunta, muito boa pergunta. Para a gente perceber como a tradução da Bíblia ela segue uma dinâmica de tornar o texto acessível e para as pessoas que são leitoras desse texto, circulavam em Roma ou no mundo ocidental de língua latina, circulavam algumas traduções, muitas traduções que recebem o nome geral de Vetus Latina, ou Velha Latina. Eram traduções feitas muitas vezes não dos idiomas originais, não do hebraico, por exemplo, com alguns problemas de transmissão textual. Isso instigou Jerônimo, que era muito bem formado. Inclusive, nós vimos nas aulas anteriores Jerônimo ligado a um gramático latino específico, né? Nós vimos ele fazendo alusão a um gramático específico como sendo fonte de seu conhecimento da língua, né? Para a gente, então, responder, depois vou voltar nessa coisa do Jerônimo e seu mestre, tá? Ele vai fazer uma nova tradução, né? A Vulgata, a tradução que ele faz, é a tentativa de fazer com que as pessoas tivessem acesso a um texto bíblico, que fosse um texto mais apropriado, um pouco menos eivado ou cheio de erros, mas também retoricamente mais adequado, uma vez que o próprio estilo, a própria retórica, a própria organização, a própria gramática, como eles chamavam, da época que a Vulgata foi promulgada, antes da Vulgata, traduzida e lançada, a Vetus Latina tinha muitos problemas com o uso do vernáculo, né? Lembremos, né, eu citei nas aulas anteriores que Jerônimo afirma que ele teve um mestre, o nome do mestre, eu tenho certeza que vocês vão se lembrar, que é um detalhe muito pequeno, é Donato, Hélio Donato. Né? Ele vai falar isso em contra Rufino, né? Porque Rufino também foi um aluno desse mestre Donato. Donato era um gramático e também tinha formação em retórica, como geralmente acontecia com os gramáticos da época. Conhecem gramática e conhecem a retórica para saberem utilizar a língua e também colocarem a língua em uso. Logo, a retórica tem grande importância sim, a resposta é sim, para a construção. Só que essa retórica não é uma retórica arqueológica. Eles não fazem uma consulta a quais foram os referenciais do texto. Eles não são exegetas como os exegetas de hoje, que vão procurar como o texto operava, funcionava, que tem linguística e pode aprender pelo funcionalismo como o texto opera, que conhece outros textos para fazer analogia e saber os modelos de construção retórica, as questões sociais e culturais, ou seja, a gente não tinha sociologia e antropologia para consultar esses grupos rivais e saber quais são as matrizes culturais, sociais que compõem o texto, ou seja, eles tinham ferramentas mais limitadas, não, no sentido de ferramentas que não lançavam mão desses aspectos que nós lançamos mão hoje, eles fizeram o melhor trabalho que eles podiam fazer dentro dos interesses que tinham. No caso Agostinho, o interesse de Agostinho era construir uma teologia que defendesse aquele consenso trinitário básico da igreja nessa época. As disputas dos primeiros concílios ecumênicos são disputas em torno
do dogma trinitário. As disputas cristológicas, na verdade, são disputas trinitárias, de certa forma, porque a tentativa de criar uma hierarquia na Trindade, e na verdade é uma tentativa de harmonizar a Trindade com o monoteísmo judaico. Logo, rebaixar de certa forma Cristo, tornando subordinado, né, seja o adocionismo, seja o monarquianismo, são duas estratégias para reduzir o valor de Cristo, para que Deus Pai continue sendo maior e único, e as outras pessoas da Trindade sejam consideradas, na verdade, peças acessórias e rebaixadas, menores. Deuses, mas não Deus no sentido do Deus Pai. Logo, Agostinho, que tem um interesse mais imediato de defender essa doutrina, vai encontrar essa doutrina em vários lugares, inclusive nesse texto de Romanos. Mas quando Paulo argumenta em Romanos, ele está argumentando sobre a Trindade? Não está argumentando sobre a Trindade. O assunto do texto não é Trindade. Mas Agostinho, ele usa essa liberdade interpretativa de lastrear suas afirmações na Sagrada Escritura para utilizar a Sagrada Escritura como um referente trinitário, ou uma citação, algo alusivo à Trindade. Ele faz isso e ele está fazendo isso, é um crime? Ele está equivocado? Não, em tese não, porque um texto ele tem um campo semântico, um campo de significados, e ele tem uma funcionalidade junto a uma comunidade de fé. Então, se para uma comunidade de fé um texto deve ser interpretado a partir de sua doutrina, interpretar fora dessa doutrina, quando a gente está falando de fé, e fé tem a ver com coisas que acreditamos e que não precisam ser lastreadas por uma exposição racional. Ok? A fé opera nessa dimensão. Então, se alguém chega e interpreta um texto de uma determinada forma, que essa forma se adequa àquilo que é a experiência, a expectativa de fé de uma determinada comunidade, a fé opera assim. A fé opera assim, e não estou dizendo fé cristã, não, estou dizendo a fé em todos os seus níveis. Você enxerga a realidade a partir desse óculos ou desse filtro. Obviamente, isso vai tornar Agostinho e todo o pensamento medieval e também a Sagrada Escritura como textos submetidos à crítica racional. Isso a gente vai perceber no Iluminismo, especialmente no século XVIII e XIX, essa crítica radical que é feita ao texto bíblico, começando pelos autores, depois pelos seus próprios conteúdos, até que esses conteúdos são, de certa forma, submetidos a esse juízo. Então, uma coisa que para alguém de fé é importante, que é o milagre, para quem analisa racionalmente, vai racionalizar o milagre. Então, o milagre pode ser interpretado racionalmente como nada miraculoso. Mas isso mata, de certa forma, a experiência de fé, porque a fé não opera na dimensão da compreensão racional, né? A religião não opera nesse nível, a religião opera em outro nível. Seria como se fossem frequências distintas. Mas o começo dessa crítica racional, ou dessa necessidade de ajustar racionalmente os documentos de fé, no caso, a Sagrada Escritura, a razão, essa razão no filtro aristotélico, se dá na Idade Média, nessa época dos mestres. A gente está usando Abelardo para isso. Então, a gente está discutindo aqui o começo dessa crítica que vai lá no Iluminismo redundar numa crítica generalizada à fé, até que o positivismo diz que o Augusto Comte, se vocês me permitem uma referência fora do escopo de nossa disciplina, no positivismo o homem mais primitivo, o homem menos desenvolvido é o homem que tem fé, o homem religioso, né? Exatamente dessa compreensão em que aquilo que era mais estimado, o homem que tem fé e a experiência de fé desses homens, num período determinado da história, se transforma naquele indivíduo que é mais prejudicado, ou que está em situação mais precarizada. É essa história que nós estamos contando aqui. Estou mostrando como Agostinho não tinha problema nenhum em fazer uma interpretação da Sagrada Escritura a partir das necessidades da comunidade de fé do seu tempo. Lembremos que Agostinho era um pastor, né? Ele é bispo de Hipona. Ele escreve nessa perspectiva se a gente analisar a Cidade de Deus, ele está explicando a tragédia que acometeu esse território de Cartago, né, onde ele atua como bispo,
por causa das invasões. Então ele vai explicar para consolar o seu povo. Então a Cidade de Deus é um texto pastoral. A gente tem que observar a Trindade de Deus, ou sobre a Trindade de Deus, também como um texto pastoral, que tenta apaziguar diante de conflitos doutrinários muito maiores do que a gente costuma imaginar. Ele tenta lastrear na Sagrada Escritura para apaziguar os ânimos e dar uma certa consistência na experiência de fé, na Trindade, daquelas pessoas que estão sob os seus cuidados pastorais. E também cuidados intelectuais. Ele está repetindo com as pessoas aquele cuidado que Ambrósio teve com ele, que Santo Ambrósio teve com ele. Portanto, quando chega nessa época que nós estamos estudando, aí não é mais da mesma forma. Pedro Abelardo quer saber da coerência retórica, da coerência lógica, da coerência argumentativa. E quando ele encontra os textos, ele não tem sempre coerência. Lembra que o Sic et Non, ele vai resolver harmonizar algumas incoerências dos pais, mas não todas. Mostrando assim que a gente está diante do desafio de interpretar o texto com outras chaves de interpretação num outro mundo, que tem outras demandas, essas demandas são intelectuais e, portanto, como são intelectuais ligados a Aristóteles, da demanda da retórica e da lógica aristotélica, e Aristóteles é chave nesse tempo, então esses textos vão ser submetidos à nova crítica. E aí, quando eles vão submeter a esse novo olhar, o olhar que eles percebem é que o texto não é muito claro, às vezes tem ambiguidade pelas demandas, ou o olhar que eles estão tendo pelo texto, que não é o olhar da experiência, da afirmação do consenso doutrinário, e nem do cuidado pastoral, mas sim desse novo ambiente intelectual, de instrução. Sendo um ambiente intelectual de instrução, que tem critérios lógicos, critérios racionais para a leitura do texto, você tem uma outra perspectiva do texto, e o texto, muitas vezes, começa a não atender, porque ele não foi escrito para atender essa perspectiva. E eles começam a dar um jeito, ou tentar dar soluções para a leitura do texto, para tentar salvar os santos padres da igreja, para tentar salvar esses autores eclesiásticos importantes. É essa a história que nós estamos contando aqui. Por isso que o tema dessa nossa primeira parte da aula é os pais católicos enfrentam a precisão gramatical e lógica. Eles querem uma precisão gramatical e lógica dentro do critério do recorte aristotélico que eles conhecem, só que os textos não foram escritos a partir desse critério de perfeição gramatical e retórica ou lógica. E aí nós vamos começar a ter problemas. Esses problemas nós vamos enxergar enquanto eu for explicando cada obra. Alguém ia falar? Vocês têm uma pergunta, sou eu. Então, a minha pergunta é justamente sobre essa crítica, né? Podemos dizer que as desigualdades nas escrituras foi por conta da interpretação que cada autor dava às escrituras no momento da tradução? Sim, isso acontece desde sempre com qualquer texto, não só com as escrituras. A pessoa lê o texto e os óculos que ela coloca para ler o texto são os óculos do seu tempo, com suas questões, com suas demandas, mas o texto veio de outro tempo. E aí, quando alguém analisa por outro referencial, por outra referência, aquela interpretação é considerada equivocada. Mas ela é considerada equivocada por quê? Porque está usando outros óculos, está usando outras referências, está usando outros critérios para a leitura do texto. Então, uma coisa que vocês precisam notar desde já é que texto não é fórmula matemática, em que a conclusão de quem lê o texto será sempre a mesma. Texto é campo de sentidos. Então, num texto que tem um campo de sentidos, eu posso dizer, eu estou aqui diante de um computador que é feito de plástico, tem partes metálicas. Posso falar, eu estou diante de um notebook, tá certo. Posso falar, estou diante de um computador, tá certo. Posso falar, estou diante de um plástico, tá certo. Eu estou diante de átomos, está certo. Mas se eu falar assim, isso aqui é um cão, vem cá, Rex, tá errado. Mesmo que num campo eu possa dizer muitas coisas, existe um espaço de não pertinência, em que uma coisa está, de fato, equivocada, errada, não parece pertencer àquele campo. Percebem como você tem uma verdade múltipla, polífona, polissêmica? Eu posso dizer muitas coisas desse computador. Mas tem uma coisa que, se eu disser, eu estou muito fora do campo de possibilidades, ou do campo semântico, ou do campo de sentidos, daquilo que eu estou me pronunciando sobre. Então, quem interpreta textos bíblicos, né, Agostinho fez isso, e nós fazemos isso, e na Idade Média se fazia isso, interpreta e tem certos campos a serem respeitados.
Só que eles não tinham essa noção de campo. A noção que se tem, seja nos mestres das artes, seja nos doutores de teologia, é de que o sentido é unívoco, que você tem uma verdade. No máximo, uma verdade espiritual que está por trás do texto. No máximo isso. Você não tem essa noção de polissemia, de polifonia, de pluralidade de sentidos. E isso é a razão dos essa é a razão dos embates. Então, se pessoas distintas, o mestre das artes ou o mestre de teologia, encontram um texto de Agostinho e um diz A, outro diz B, isso não é entendido como duas possíveis coisas a se dizer a partir do texto de Agostinho. O que vai se dizer num dado momento é uma está certa, outra está errada. Qual está certa? E aí acontece a disputa. Porque o teólogo vai dizer, pelas suas referências, eu estou lendo a partir do dogma, eu estou certo. E o filósofo, ou mestre das artes, vai dizer, eu estou lendo a partir da filosofia, a partir da lógica, a partir da retórica, a partir da gramática, e eu estou certo. E eles vão brigar para saber quem, no final das contas, tem o protagonismo ou a prerrogativa da interpretação correta. Pode falar, Vitor. Eu ia perguntar, seria como uma dualidade, né? É mais do que dualidade, para a gente não ficar numa dicotomia. A gente tem sempre pluralidade de opiniões sobre o mesmo texto, muitas vozes que se pronunciam sobre um texto, que em si mesmo já tem muitas vozes. Já tem uma certa polissemia, já tem uma certa polifonia. Só que essa pluralidade, ela é, de alguma maneira, reduzida nesse tempo a uma compreensão que às vezes transita nesse campo, sim, de ou é isso ou é aquilo. Porque você tem um antagonismo, né? E esse antagonismo é que te faz pensar em dualidade. O texto por si só, é claro, se a gente analisar cada texto citado por cada autor do período medieval, nós vamos ver muito mais do que duas opiniões, tá? Muito mais. Mas você tem pouca diferença nas opiniões dos mestres das artes. Então você tem uma tradição interpretativa num campo, uma tradição interpretativa no outro campo. Nesse campo você tem razão, é dualidade. Mas não se engane, se você olhar de perto esses autores, você vai perceber pequenas diferenças entre eles, o que mostra uma grande polifonia. Não é dualidade, tem uma grande diversidade. Mas eles acreditavam que tinha duas maneiras básicas de analisar, né? A maneira dos religiosos, a partir do dogma, da autoridade da igreja, dos próprios pais da igreja, e a maneira dos mestres das artes, que usava Aristóteles, que você tem uma verdade racional no texto. Ok, Vitor? Professor, esses dois, os filósofos e os teólogos, digamos assim, qual que se aproximaria mais digamos, podemos dizer, da verdade, não sei, de um raciocínio correto? É o que eu tentei explicar no começo, não tem isso, porque são pronunciamentos diferentes sobre o mesmo texto. O texto dá essa possibilidade de polifonia. Não tem um certo e um errado. Eu posso dizer em termos de adequado e inadequado. Para quem está na igreja nessa época, os mestres das artes são inadequados, porque eles trazem problema, eles questionam o dogma. Para quem está pensando como um mestre das artes, quem está errado é o religioso. O religioso tem bases não racionais. No final das contas, eles apelam à autoridade, falando coisas que não têm sentido nenhum. Mas se você perguntar qual é mais pertinente ao texto da Sagrada Escritura, eu direi de forma limitada, nenhum. Porque, no fim das contas, são pronunciamentos. Eu também diria todos, porque são pronunciamentos possíveis sobre a Sagrada Escritura. Eu também diria. Porque a sua pergunta pressupõe que a Sagrada Escritura tem um sentido verdadeiro e todos os outros são falsos. E não sei se isso é verdade. Se for verdade isso, que um sentido é verdadeiro e todos os outros são falsos, se for isso, então a gente está mal, porque a gente vai ter que ressuscitar todos os autores para eles dizerem o que eles pensavam na hora que eles escreveram, porque a linguagem que eles usaram é uma linguagem que por si só é polissêmica. Lembremos que quando alguém escreve alguma coisa e usa o texto, usa a linguagem para fazê-lo, que é o instrumento de comunicação, a linguagem por si só é polífona. A linguagem por si só tem muitos campos de sentido. Então não dá para falar do que eu estou falando que tem um sentido só. Tem vários sentidos em qualquer coisa que eu fale. Eu falo feijão. Tem vários sentidos. Vamos falar dos sentidos? Feijão pode ser a leguminosa que a gente come. Feijão pode ser alguém que eu estou falando metaforicamente que é muito pequenininho.
Feijão pode ser alguém que tem cor negra como eu e por isso seria a metáfora apontando para a cor da sua pele. Ou seja, qualquer palavra que eu utilizar já é polifônica. Se eu falar então de discurso, é polifônico também, mas tem coisas que não pertencem à polifonia. Se eu falar feijão é uma barata, não tem lógica, não tem nada, não tem conexão, não está dentro do campo de significados. Então, a Sagrada Escritura, ou tudo que vocês aprenderem relacionado ao que se fala sobre um discurso, quando falou, tem polifonia. Se falou e tem polifonia, você tem campo de significado, em que você tem pertinências e não pertinências. E não a verdade absoluta, única e singular, e o resto tudo é mentira. Então, a pergunta, se ela pressupor que tem um sentido, usando a linguagem humana, que tem um sentido verdadeiro, e tudo que desvia desse sentido verdadeiro é falso, então nem mesmo os intérpretes contemporâneos dos textos paulinos, por exemplo, tinham a verdade, porque o próprio Pedro, comentando a carta paulina, na segunda carta de Pedro, ele vai falar assim, Paulo, nosso irmão, fala coisas difíceis que os incautos pervertem ou subvertem. Olha lá, é o próprio Pedro reconhecendo o caráter hermético e polissêmico das cartas paulinas. Então, não acho que cabe. Esse texto tem que ser interpretado assim para ser interpretado corretamente. E essa interpretação é a única possível. Se você falou de texto, isso não é possível, porque texto é tessitura. Texto tem muitas tramas e tem muitas formas que você pode enxergar o mesmo texto. Agora, claro, que tem formas que você vai enxergar que estão tão fora que se torna não pertinente, logo se torna falso. Não estou dizendo que não haja coisas falsas. Estou dizendo que tem um campo de possibilidades de dizer, dentro do mesmo, daquilo que a gente vai chamar de verdade. Então, verdade não é um ponto, verdade é um campo, com muitos pontos. E tem gente que pega um ponto, tem gente que pega outro ponto, tem gente que pega outro ponto, e todos esses pertencem ao campo da verdade, da pertinência ao objeto analisado. Ok, Claudinei? O Leonardo ia falar. Leonardo? Sim, Claudinei. Acho que foi porque ele. Mas porque é o seguinte, acontece muito isso de desacreditar até da própria Sagrada Escritura, dizendo que ali está tem impressões humanas nos textos, sabe? Então nós temos toda vamos citar aqui a obra de São Tomás de Aquino, a Suma Teológica. Por que não acreditar, crer naqueles escritos como sendo, assim, de verdade por serem inspirados? Então, eu vejo, então, percepção assim, que alguns textos, eles não são caros e são importantes para nós, e que devemos crer como, assim, como inspirados. É uma concepção minha, sabe? Olha, uma coisa que eu posso dizer, você pode acreditar nos textos como inspirados o quanto você quiser. É um direito que te assiste e ninguém pode questionar esse seu direito. Acreditar que um texto é inspirado, acreditar que esse texto é inerrante, acreditar que esse texto é infalível, acreditar que só tem uma interpretação no texto, é acreditar. Mas quando você entra no campo de discussão filosófica, ou racional, ou literária de um determinado texto, aí se prepare para ser questionado, porque as pessoas elas não vão considerar, não vão partir do mesmo lugar da sua crença. Muita gente não vai partir da sua convicção de fé. Elas vão partir a partir de outros olhares e vão dizer, mas tem essa possibilidade de interpretação, tem essa possibilidade de análise. Aí você vai dizer o quê? Você vai dizer assim, mas eu creio assim, ponto. Ótimo, acabou a discussão, porque você crê assim. Mas quando você disser, não é certo interpretar tal texto dessa maneira por causa disso, aí você está no embate racional. Aí a tua fé, a tua convicção não bastarão. Você vai ter que ter a capacidade argumentativa de provar que aquela coisa só pode ser interpretada dessa forma, ela é infalível, ela é inerrante, ela é inspirada. E aí eu vou dizer, vai ser difícil conseguir fazer isso racionalmente, porque o mecanismo racional envolve outras ferramentas, e eu não sei se a ferramenta da fé bastará para que todo o resto da sua construção intelectual seja crível, seja verossímil. Então, respeito que as pessoas acreditem nas coisas, e isso
é um direito que assiste as pessoas, elas acreditarem que uma coisa é infalível, inerrante, inspirada e que não deve ser de forma alguma questionada. Acho que as pessoas têm o direito de optarem por isso. Agora, numa aula de filosofia em que o embate é racional, em que eu estou mostrando a história do questionamento desses preceitos dogmáticos ou desses preceitos estabelecidos de forma peremptória, aí eu vou dizer, as regras do jogo são outras. As regras do jogo são, se essa palavra aqui é ambígua, essa ambiguidade como se resolve? Aí se você fala, eu acredito, num embate racional, desculpe, o eu acredito não basta. Basta para você, mas não está dentro das regras do embate racional. Então a gente está numa aula de filosofia e não de história do dogma. A gente está numa aula de filosofia e não numa igreja, para afirmar aquilo que a gente crê. No sentido de que, quando você está na igreja, você afirma aquilo que se crê. Quando você está em filosofia, você discute a história do pensamento, que é o que eu estou fazendo, ou discute a pertinência filosófica de uma ou de outra afirmação. Aí não adianta dizer, é isso porque eu acredito que isso é isso. Tá bom, você acredita, ótimo. Mas filosoficamente, como isso se equaciona? Eu acredito. Tá, mas a gente está numa aula de filosofia. A sua fé, ela é importante, mas ela não é o instrumento que nós estamos utilizando aqui para acessar aquilo que a gente vai chamar de verdade filosófica. É isso que os medievais faziam. Discutiam a pertinência filosófica de determinados autores. E aí isso vai dar crise, porque os religiosos querem continuar dizendo, é isso porque isso é o que a igreja estabelece, e eles vão dizer, tá bom, então vamos discutir isso racionalmente, pela retórica. E aí no campo da retórica, os religiosos queriam fazer o exercício retórico, e claro que não faziam com tanta capacidade ou habilidade, porque o texto tinha limites retóricos. O limite está no texto, que é um texto de fé. E aí pronto, a retórica fez entrar em crise a reflexão teológica, a gramática fez entrar em crise a reflexão teológica. A lógica fez entrar em crise a reflexão teológica, porque é um outro referencial, é um outro ponto de partida. Você pode dizer que esse ponto de partida não serve para nada, mas aí você tem que entrar no embate, nesse mundo você chega a entrar no embate com toda uma escola que fazia as coisas lendo Aristóteles, por exemplo. Inclusive hoje, se a gente pensar hoje, se você chegar e falar assim, isso aqui que eu li em São Tomás, é isso aqui, pronto e acabou. Fala isso com um jovem da paróquia, ele vai dizer, mas e aquilo ali? Não, mas é isso aqui que é. Não, mas o que é que isso aqui que você está dizendo que é, responde aquilo ali? Aí quando você começar a explicar, responde por quê, é razão, é raciocínio, é lógica. Se você não fizer o responde por quê de forma satisfatória, pronto, você perdeu o conteúdo de fé. Será mesmo que a gente precisa usar a explicação racional como prova de fé? Bom, os homens medievais pensaram que sim. Isso fez surgir uma crise gravíssima. Crise essa que perdurou durante 200, 300, 400 anos. É essa história que eu estou contando. Oi. E quando o professor falava, que eu exultava de alegria, né? Porque todo esse contexto que o professor traz para nós é um contexto de muita aprendizagem. Sim. Então, a gente tem que saber, logo lá no início da aula, o professor colocava, temos que saber distinguir o olhar filosófico e o olhar teológico. Aqui não estamos discutindo fé, ao contrário, estamos conhecendo alguns contextos da nossa fé. Isso, exatamente. Eu estou tentando alertar vocês que se você pensar que a fé ela operará eficazmente em qualquer campo, você pode ter uma surpresa ruim, porque você vai para o campo da filosofia, e aí lá no campo da filosofia, não basta apenas dizer, eu acredito nisso, isso aqui é infalível, isso aqui é inerrante, isso aqui é inspirado, isso aqui é a verdade, ponto. E só tem uma verdade nisso, que é isso que eu estou dizendo. Aí a pessoa vai perguntar, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Vai te encher de porquês e vai te encher de contrarreferências. E no fim das contas, você vai perceber que nesse contexto, se você falar eu creio e entrar no embate do vou explicar por que creio, o vou explicar por que creio é o campo do quê? Numa aula de filosofia, é filosofia. E aí a gente tem esses gigantes que nós subimos os ombros deles, que são esses homens, Pedro Abelardo, Anselmo, São Tomás. A gente está vendo gigantes que tiveram esses embates antes de nós, que colocaram essas questões antes de nós e mostraram esse encontro
quiçá, ou talvez inédito, de uma maneira de pensar com outra maneira de pensar, que teve grande prejuízo, em um certo ponto de vista, para aquele que se concentrou apenas em afirmar sua fé e julgar e condenar, inclusive, os que pensavam, por causa do perigo que tinha de perder aqueles conteúdos. Quem fez avançar o pensamento foi São Tomás, que teve a coragem e a dedicação de se debruçar e tentar construir pontos de contato, estabelecer um diálogo entre a reflexão filosófica e teológica. Num determinado momento, a gente já mostrou isso, ele não abria mão, ele dizia, ó, desse aspecto cosmológico aqui, ou cosmogônico aqui, isso aqui eu vou dizer que é isso e espero que alguém demonstre. Ou seja, para quem é filósofo, isso é uma fraqueza, mas é uma forma dele demonstrar o seguinte, quando a coisa fica impossível de harmonizar, eu escolhi a fé. E ele escolheu a fé e declarou que escolheu a fé, e confessou que escolheu a fé sem conseguir uma demonstração que fosse racionalmente, dentro do método que ele estabeleceu, que era aristotélico, crível. Então, quando ele fez esse exercício, ele está nos alertando da necessidade que a gente tem de entender que o mundo não é feito apenas no campo da nossa crença. O mundo, se fosse a nossa crença, seria ótimo, tudo dentro da minha organização mental e das minhas convicções. Não, nós vamos encontrar pessoas que vão desafiar os conteúdos de fé. Não é meu objetivo aqui fazer isso, eu não estou fazendo isso, estou dando aula de filosofia, mas nós vamos encontrar pessoas que vão desafiar nossos conteúdos de fé. Vamos ousar dizer para essas pessoas a nossa fé na forma, muitas vezes, do raciocínio ou da filosofia, e corremos o risco de cairmos em impasses. Se eu acreditar que esses impasses são deméritos para a fé, o que acontece é que eu fico em crise. E não precisa ter essa crise, porque a fé opera num outro campo, um campo em que eu posso, por exemplo, ter convicção de uma determinada coisa e dar aula de filosofia dizendo outra totalmente diferente, porque o exercício aqui é intelectual. A minha fé está reservada e guardada para as questões mais importantes da minha vida, se eu sou uma pessoa que coloca a fé como prioridade. Mas quando eu estou falando, eu falo de coisas que eu nem acredito, porque eu estou pontuando pensamento. Essa liberdade faz com que eu seja atacado ou eu coloque em prejuízo minha fé? Não. Eu não estou falando do que eu acredito, estou falando de elaborações a partir de pontos de vista. No ponto de vista do pensamento de tal autor, isso aqui é aquilo. Mas você acredita nisso? Se você para a aula e me pergunta, você acredita nisso? Grande parte das vezes a resposta será não, não acredito nisso. Mas por que você falou com tanta convicção? Não, eu falei porque eu estudei. Então a gente precisa saber separar as coisas. Uma coisa que eu vou alertar e advertir vocês. Se vocês quiserem um mundo que se ajuste perfeitamente, sem nenhum tipo de interferência, àquilo que são as suas convicções de natureza pessoal, se preparem para se ferir, porque o mundo não vai fazer isso. O mundo não vai, nem o mundo religioso. Inclusive, no mundo religioso tem diversidade, essa diversidade é uma diversidade de rivalidades. Então, a gente precisa ter as nossas convicções, a gente pode ter as nossas convicções, isso é um direito que nos assiste, mas precisamos ter uma certa flexibilidade para transitar nos ambientes e saber ouvir, saber pensar a partir do olhar do outro, saber compreender o outro, sem precisar competir com o outro o tempo todo sobre quem está com a razão. O problema, simplificando de uma forma talvez um pouco pueril esse conflito medieval, a questão aqui é que a gente tem uma disputa. E uma disputa de poder, não é só uma disputa neutra de conhecimento, é uma disputa de poder. E nessa disputa de poder, quando envolve poder, eu tenho que vencer o outro, eu tenho que subverter o outro, eu tenho que suplantar o outro. É isso que nós estamos estudando. Quando algumas pessoas vêm com a referência dos pais da igreja, e você tem os pais trabalhados de forma limitada por autores que elaboram as coisas por essa racionalidade, mas você tem também autores mais radicais que estão submetendo os pais à dura crítica. E a intenção final é qual? É ter a supremacia intelectual. É nesse campo intelectual conseguirem estabelecer e fincar os pés nos seus poderes. Obviamente, essa não é uma opção solidária. Não é uma opção que tocaria aquilo que a gente chama de virtude.
mas aconteceu e continua acontecendo. E você precisa estar preparado para um mundo em que essas coisas acontecem. E dizer para mim, por exemplo, que talvez o que seja dito coloque sob questionamento a questão das minhas convicções pessoais, aí eu vou perguntar, que fé fraca é essa sua? Que uma coisa dita desorganiza seu mundo. Eu não estou falando coisas para você acreditar, eu estou falando coisas para você se conhecer, né? Minha intenção como professor é que você conheça, não que você acredite no que eu digo. Eu não vim fazer discípulos. Eu vim construir com alunos conhecimentos compartilhados. Ok? Professor, Oi. isso é tão produtivo para nós, que já agora na vida seminarística as pessoas nos questionam e querem fontes, sabe? As escolas, as faculdades estão formando povo, estão formando homens e mulheres racionais, entendeu? E que não se contenta apenas com a palavra, mas eles querem fonte, eles querem razão. Então, tudo isso nós temos que já indagar agora na filosofia, porque mais à frente nós vamos começar a entender os contextos da nossa fé. Então, já aqui, é muito importante isso. Eu estou aqui com o livro perfeito, que é As Heresias de Pedro Abelardo, né? E ele questiona muito, ele faz muito questionamento, principalmente com relação à Trindade. E como isso é enriquecedor já aqui no campo filosófico, está estudando, está entendendo melhor um pouco esse contexto. Perfeito. Vou dar um exemplo. A gente tem uma construção teológica, quando a gente fala da Trindade, que você falou também, Tarcísio, a gente tem uma construção do dogma a partir de conceitos, que são conceitos de pessoa, essência, substância, são conceitos específicos. Hoje não se descreve mais a subjetividade, a pessoalidade com essa terminologia. Hoje em dia se discute identidade, subjetividade, o existencialismo estabelece a existência precedendo a essência. Ou seja, nós temos novos pontos de observação. E que resposta nós daremos? Vamos falar para as pessoas que elas não podem falar de subjetividade, que elas não podem falar de identidade, que elas não podem falar de existência? A gente não pode fazer isso, porque as pessoas são livres para falarem o que quiserem. A gente tem que estar preparado para fazer a devida... Se quem é de pessoa de fé precisa estar preparado para adaptar as suas convicções de fé nesse diálogo com o mundo, que não é só racional, porque muita coisa é afetiva, tá, Tarcísio? Tem gente que não tem racionalidade nenhuma, mas diz, meu coração manda eu fazer isso, mas não tem nenhuma lógica. Aí você apela para a racionalidade e não adianta nada. Então, nesse mundo plural, a gente precisa estar preparado. A faculdade, né, visa preparar pessoas para lidar com esse mundo desafiador, entendendo as questões desse mundo. Se eu repetisse aqui só os dogmas, só as filosofias conservadoras, só aquilo que todo mundo, que não chocaria ninguém, e você fosse com isso para o mundo, você ia depois reclamar de mim, dizendo assim, vocês vão falar assim, que professor Mequetrefe, ele não nos preparou para lidar com tal crítica, porque ele não ensinou para a gente que isso existia. Então, estou preparando vocês para que vocês tenham capacidade de entender as questões medievais, que são talvez um fragmento pequeno do grande problema hoje, que é falar, por exemplo, de fé, para quem tem fé, num mundo que tem outras tantas referências repetindo. Se o seu conceito de Sagrada Escritura tem uma verdade estanque, única, pontual, a verdade é A, se o seu conceito de Sagrada Escritura for esse, se prepare, porque vai dizer, mas não pode falar o A com B, não? Aí você vai falar, não. E o A com B com C também, não? Não. E o A, eu não posso desenhar ele de forma um pouco diferente? Não. Aí você vai ficar falando sozinho, porque ninguém vai querer falar com você. Tem que dialogar. Você tem que fazer o B com A para formar Bar, o C com A para formar K, o T com A para forma tá. Porque se você não começar a juntar a sua perspectiva como uma coisa que contribui para a perspectiva do outro, o outro não vai acolher a tua perspectiva e nós também não seremos enriquecidos com os outros olhares. Eu vou dizer um ditado que eu sempre digo para os meus alunos. O que soma não subtrai. Se eu estou tendo mais coisas, eu não estou perdendo. Agora, claro, se eu estou com uma casa
que eu tenho os móveis e alguém traz 3 vezes mais móveis na casa, me dando um presente, o presente é bom, porque eu estou ganhando coisas valiosas. Mas vou ter que arrumar a casa. Para arrumar a casa, eu vou precisar de tempo. Então, filosofia é alguém trazendo outros móveis para casa. Isso não é ruim. Isso dá trabalho. É bom, porque eu estou ganhando e enriquecendo minha casa, mas isso dá trabalho, porque eu vou ter que... Vai ficar uma coisa na porta da sala, eu vou ter que tirar de lá, colocar em tal lugar, desmontar, montar. Ou seja, eu vou passar pela parede, pela porta. Uma organizadinha, né, professor? Hã? Você tem que dar uma organizadinha, né? Isso. Organizar direitinho ali. Isso, Botar né? os móveis no lugar e dar um jeito. Isso. Eu tava tentando aqui refletir. No caso, a filosofia ela veio para dar respostas racionais àqueles argumentos de fé que a igreja colocava naquela época. Isso. Não foi o propósito original, mas acabou acontecendo isso sim. Sim, foi isso. Isso que aconteceu. Eles davam outras... Com o surgimento desse mestre das artes, com esses novos mestres das artes, uma filosofia mais racional, sem ser aquela filosofia cristã, então foi surgindo esse questionamento, essa como é que eu posso dizer, essa oposição, não sei se está certo, essa oposição contra oposição os argumentos mesmo da igreja. Isso. Oposição? Então, essa oposição com os argumentos de fé da igreja, e aí, em meio a isso, surgem os pais da igreja para tentar, de alguma maneira, responder. Surgem os mestres de teologia que fazem síntese, os doutores. A escolástica é isso, surge São Tomás, que vão tentar responder a ambos. Mas continue, eu estou gostando de ouvir. Surge esses pais da igreja, São Tomás, Santo Agostinho, para tentar responder racionalmente, sem perder a fé a esses argumentos da igreja. Então, é meio que são distintas, a razão e a fé, elas são distintas, mas eles vão tentar conciliar esses dois lados da Libra aí. Isso. É isso? Isso, São Tomás, no caso, porque Agostinho é mais antigo, mas São Tomás faz isso, sim. Você está com toda a razão. Isso é o que nós estamos estudando. Essa tentativa de conciliação, que vai dar certo por um tempo, não deu certo para sempre. E não foi sem conflito. Não foi conflito? E não foi sem conflito. Teve conflito no caminho. Sim, não foi sem conflito. Então, no caso, por isso que surgiu, quando o senhor falou dos 4 primeiros concílios, então por isso também que surgiu esses 4 primeiros concílios também? Foi Os concílios, eles aconteceram entre o século IV, esses concílios que eu citei foi entre o século IV e o século VI. Isso é antes. Os concílios é porque também já tinha controvérsias teológicas, já havia controvérsias na igreja, a igreja sempre teve controvérsia. Então as controvérsias teológicas do século III, em torno de Cristo, do século IV em torno de Cristo, promoveram a necessidade de uma reunião de bispos para discutir cristologia, para discutir Sagrada Escritura. E os concílios são isso. Então a igreja sempre esteve às voltas de lidar com a sua diversidade, ou de lidar com as rivalidades no seu interior. Se você quiser, eu posso explicar essas rivalidades historicamente. Posso fazer uma exposição um pouco mais longa para mostrar isso historicamente, porque aí eu acho que eu te coloco com datas mais... eu preciso que você tenha um pouco mais de precisão nas datas e eu posso te passar isso agora, se você quiser. Posso? Por mim pode, eu só não sei pelos meus colegas. Não, eu acho que todo mundo vai ganhar. Por mim pode. Então vamos lá. Ótimo. Pode. Então vamos lá. Deixa eu explicar como que são essas rivalidades. Olha, o cristianismo ele nasce no século I, na primeira metade do século I, ele nasce palestinense. A primeira divergência já é do encontro do cristianismo com o judaísmo da diáspora. Então a gente já vê lá em Atos 6 uma divergência em torno da solidariedade cristã. Depois a gente começa a ter a inserção do cristianismo no mundo helenístico, no século I ainda, nessa segunda metade do século I, com a atuação de missionários urbanos como Paulo. Aí você vai perceber Paulo falando da rivalidade no cristianismo com alguns mestres cristãos judeus que vão de comunidade em comunidade dizendo que o que ele ensinava era errado. Depois nós temos, na própria carta de Pedro, a rivalidade em torno do pensamento paulino,
E essa rivalidade em torno do pensamento paulino, ela vai se mostrar como uma rivalidade em harmonia, em compartilhamento, porque ele vai elogiar Paulo e ao mesmo tempo vai dizer que Paulo escreve difícil. Em João, nas cartas joaninas da própria Escritura, nós vamos perceber essas muitas rivalidades, porque ela tem do grupo João Batista, nós temos discípulos em níveis diferentes, não dá tempo de explicar, mas João é um texto que manifesta, João é um texto que tem os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, dentro dele. Ele pressupõe esses 3 evangelhos, ele conhecia esses evangelhos, ele discute o conteúdo desses evangelhos, dizendo que batizar, por exemplo, não é só o rito com água, batizar é lavar os pés, por isso que tem um lava-pés em João. Que cear não é apenas comer o pão, mas cear é compartilhar sofrimento. Então ele vai mostrar símbolos, ele vai falar ele vai realocar o que vocês vão chamar de sacramentos, ele vai realocar numa dinâmica que é uma dinâmica mais da prática da vida cristã. Quando você vê os pais apostólicos, os pais apostólicos são do final do século I até a primeira metade do século II. Aí você tem muita confusão. Aí você tem confusão na igreja de Corinto com os anciãos e com os jovens. Então, na primeira carta de Clemente Romano aos Coríntios, mostra esse conflito. Você tem conflitos dos bispos com os líderes de paróquias locais. Nas cartas de Inácio, parte das cartas é para falar da autoridade do bispo. Você tem problemas relacionados ao encontro dos cristãos com gente de fora e dos cristãos internos. Mas isso vai estourar na origem dos pais polemistas e pais apologistas. Isso a gente já está no século II para o III. Então, quando a gente vai ler, especialmente Irineu de Leão, o Adversus Haereses, contra as heresias, a gente vai perceber um cristianismo mais sincrético, egípcio, que dialoga com o gnosticismo, sendo submetido à crítica. E com isso, vários outros cristianismos são criticados por Irineu de Leão. Você também tem muitos conflitos do cristianismo com o judaísmo e com o mundo não cristão e não judeu, na apologia de Justino Mártir, por exemplo. Então a gente vai perceber vários movimentos surgindo que são movimentos cristãos, mas movimentos cristãos submetidos à crítica da própria igreja cristã majoritária. Então você tem os epionitas, que são judeus que consideram Cristo um profeta apenas. Você tem os basilidianos, você tem os valentianos, você tem os ofitas. São vários grupos cristãos mostrando que o cristianismo é um cristianismo que tem, sim, um grupo majoritário hegemônico, mas um cristianismo com diversidade é a primeira marca e também com conflitos internos. Só que os conflitos com a perseguição são tão maiores que esses conflitos internos eles são tratados com mais parcimônia, né? Eles estão secundários, porque o cara está tentando viver no mundo romano que cada vez mais persegue os cristãos, não tem por que ficar valorizando ou supervalorizando os conflitos que acontecem no seio da igreja cristã. Eu citei nas aulas anteriores o montanismo, o movimento de Montano, eu podia citar o marcionismo, os marcionitas, que foi um movimento na igreja de Roma, que um indivíduo chamado Marcion fez um cânon específico, porque ele era meio que contra a literatura judaica, então ele tira as cartas, os textos o cânone dele tem 10 cartas paulinas e Lucas, sem citações veterotestamentárias. Ou seja, nós temos muitas rivalidades e muitas questões, muitos conflitos na igreja cristã, mascarados por esse desafio de viver num mundo majoritariamente não cristão. Mas quando o cristianismo vai se tornando mais aceito pelo Estado, a gente começa a ver isso com Constantino, mas não fale que Constantino transformou o cristianismo em religião oficial do império, porque não foi Teodósio. Quando você vê Constantino sendo mais aberto ao cristianismo, acolhendo os bispos, promovendo o Concílio de Nicéia, aí sim que sai do plano a questão da perseguição e entra no plano as questões das divergências. Então, de vez em quando, os cristãos fazem reuniões, que são chamadas de concílios, para tentarem resolver as divergências. Nós já estamos no século IV. Então, Agostinho, que você citou como pai, ele não pode ser colocado do lado de Tomás porque ele é do século V. E Tomás é lá na Idade Média. A gente está no século XI, no século XII já. Século X, XI e XII, quando a gente está falando desses autores, particularmente XI e XII. Então, Agostinho, de certa forma, contribuiu para harmonizar, para tentar fortalecer as doutrinas que eram consensos da igreja reunida. Concílio ecumênico é isso, a igreja se reúne para discutir
questões e tira decisões, consensos em torno da Sagrada Escritura, em torno da tradição dos pais. Então você tem concílios ecumênicos que foram feitos ou foram realizados em épocas específicas, em cidades específicas, com decisões específicas. Por exemplo, para dar as indicações desses concílios e vocês entenderem essa sequência. O primeiro concílio foi o de Nicéia, em 325. Era controvérsia, e eles resolveram as controvérsias. O segundo foi de Constantinopla, em 381, que foi uma rediscussão das coisas de Nicéia. Ou seja, 60 anos e as coisas de Nicéia ainda não estavam bem resolvidas. Depois teve em 431 o Concílio de Éfeso, para discutir cristologia, por causa de algumas heresias cristológicas. Depois um grande concílio que foi o de Calcedônia, em 451. Era a tentativa de harmonizar as rivalidades. O concílio de Calcedônia foi tão eficiente que só depois de 100 anos é que teve um outro concílio, que é o segundo concílio de Constantinopla. Também em torno da cristologia, mas também em torno agora da liturgia. E aí você tem um terceiro concílio de Constantinopla em 680, ou seja, a igreja demorou 200 anos, 250 anos para conseguir ter um certo equilíbrio, uma certa estabilidade. E ela viveu a Idade Média com uma certa estabilidade. Ela viveu os anos 700, os anos 800, os anos 900, os anos 1000, os anos 1100, com uma certa estabilidade. Mas aí começou a aparecer o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento das escolas, o desenvolvimento das universidades, e a necessidade de ensinar artes como um estudo preparatório para quem vai, por exemplo, se formar em teologia, ou quem vai se formar em direito, para atuar no sistema jurídico das cidades que estão surgindo. Tem que ter um corpo administrativo. E aí, meu caro, esses indivíduos que vão estudar retórica, que vão estudar filosofia, que vão estudar essas coisas que são do campo de artes, eles começam a criar um campo de estudos particular, que vai rivalizando com um campo hegemônico, que é o campo de estudos da teologia, que, de certa forma, dominou a formação escolar, ou dominou a formação clerical durante 300, 400 anos, e agora está sob júdice, sob crítica pesada. E é isso que nós estamos tratando em nossa aula. Nesse período pós... Sim, Fabiano. Eu queria voltar lá atrás ainda outra questão aqui, uma curiosidade. O senhor falou que o cristianismo, então, ele surge no século I na Palestina. Sim. Então, vamos dizer, o cristianismo ele tem uma base na religião judaica. Sim. Então, os judeus, por exemplo, eles não acreditam no Filho de Deus, né, de Jesus como Filho de Deus, na divindade. É tanto que eles ainda estão até hoje esperando que venha o Cristo. Mas aí o Paulo e esses outros, os apóstolos, tudo eram judeus, né? Isso. A questão é, quando surge o cristianismo no século I na Palestina, já acontece de fato esse rompimento, essa separação, ou vem alguma coisa ainda se arrastando que vem à tona justamente nesse período medieval onde acontecem esses conflitos? Eu queria entender se a separação ela acontece de fato lá no início ou se ela ainda vem a acontecer ficar mais na frente. Sim, não, essa separação acontece no início. Por exemplo, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, em Atos 2, 42 a 46, vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o 42. O 43 diz assim: todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse é o 43. O 44 diz assim: em cada alma havia... Não, o 43 diz: em cada alma havia temor e tremor, e os prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 43. 44. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E o verso que eu quero e perseveravam unânimes no templo. Ou seja, eles tinham uma vida comunitária, uma vida solidária, os cristãos, mas continuavam frequentando o templo de Jerusalém. Mas houve um tempo em que, especialmente depois da Guerra dos Judeus, que foi movida por grupos messiânicos, não cristãos, mas grupos messiânicos do norte, fariseus, tem uma grande importância nessa guerra, aí houve uma certa rejeição no judaísmo dos messianismos. E daí, por diante, uma expulsão dos cristãos da sinagoga. Ou seja,
A Guerra dos Judeus, movida majoritariamente por expectativas messiânicas, gerou como efeito, depois que os romanos ganharam a guerra, uma certa rejeição dos messianismos. E entre os messianismos nós temos o cristianismo, que é o messianismo judaico. Mas paralelo a isso, e independente disso, você já tem uma expansão cristã no mundo romano, particularmente no Mediterrâneo, seja na África, seja na Ásia, seja na Europa. Então junta a expulsão do cristianismo das sinagogas, paralelo, no século I, paralelo à expansão e reorganização do cristianismo, inclusive reorganização discursiva do conjunto de crenças no encontro com o mundo greco-helenístico, greco-romano, então você tem uma certa separação. E aí você já começa a perceber na literatura judaica do século I, do século II, eu vou dar a referência, Plínio o Jovem. Plínio o Jovem, ele vai reportar para o César Romano sobre os cristãos que adoram a Jesus quase como Deus. Citando a frase dele. E ele pergunta o que fazer com os cristãos. Então a gente já começa a notar uma separação na própria perspectiva estatal dos judeus e dos cristãos. Mas antes mesmo disso, lá na época de Nero, se a gente pegar Tácito, os anais de Tácito, quando vai falar da época neroniana, vai dizer dos seguidores de um judeu chamado Cresto. Isso provavelmente é um deve ser um que a gente chama de iotacismo, né? Que é usar o eta com o som de i. Então, esse Crestus que ele cita deve ser Cristo. Portanto, essa separação, essa diferenciação no ambiente público do judaísmo com o cristianismo já aconteceu no século I. Então, no século II, eles já andam como movimentos distintos e rivais. Ok? Não são mais confundidos como o mesmo movimento, mas sim como movimentos rivais. Então, isso não aconteceu na Idade Média, não. Isso aconteceu na Antiguidade, entre o século I e se fortaleceu no século II. Justino, quando escreve Apologia, ele escreve também, no século II, ele escreve também um texto chamado Diálogo com o Judeu Trifo, ou Trifão, para mostrar o diálogo de um cristão mostrando as virtudes do cristianismo para o judeu. Já é um exercício de evangelização ou de apologética, de defesa da fé diante de um judeu, né? Então a resposta é essa. Então, sempre no cristianismo houve rivalidades, houve divergências. Só que as divergências medievais, elas dizem respeito a um extrato, são cristãos lendo textos filosóficos de não cristãos, anteriores inclusive ao cristianismo, e estabelecendo um outro meio de adquirir a verdade que não pelo dogma cristão, pelos pais da igreja, pelos textos da Sagrada Escritura, mas sim pela aplicação da razão, da lógica, pela análise retórica, pela análise gramatical. Só que eles são religiosos, estão no ambiente religioso. Então isso vai gerar controvérsia. E essas controvérsias não são judaicas, essas controvérsias são controvérsias dentro desse campo do ensino universitário, dentro desse campo da instrução, dentro desse campo da análise da religião, né? Isso também não é muito popular na época. O povo não está em crise, o povo continua vivendo o catolicismo popular de forma vigorosa. Isso é uma discussão, sim, nesse extrato mais, eu chamaria superior intelectualmente do catolicismo. Superior no sentido de aqueles que tiveram formação regular e formal no campo da própria igreja e que tem um pensamento rival ao dogma da igreja sendo construído nas próprias instituições cristãs. E aí eles vão apelar para a hegemonia, e os mestres das artes vão reagir, dizendo, não, você tem que responder quem está perguntando, está aqui. Isso aqui não é lógico, essa proposição não é lógica. É disso que eu estava falando do Abelardo lendo Agostinho e dizendo, isso aqui está mal escrito. Por quê? Porque tem que pensar que ele escreveu de um jeito fácil para o seu público, é uma tentativa de salvar Agostinho, porque o que ele escreveu não faz muito sentido quando você lê a carta de Paulo. Para dar um exemplo, tá bom? Deu para entender, gente? Eu entendi, muito obrigado. Professor, fez meio que uma linha do tempo, uma linha histórica aí, com cada passo, com cada acontecimento. Isso, então, quando eu falar de Agostinho, eu estou falando da Antiguidade. Quando eu falar de Tomás, eu estou falando da Idade Média. Então a gente está fazendo a gente está vendo autores da Antiguidade sendo
estudados, trabalhados e analisados por pensadores que não são chamados de pais da igreja, tá? Quando a gente falar de São Tomás, a gente está falando de um doutor da igreja. Um doutor da igreja. Ou seja, alguém que utiliza os pais de forma poderosa e, de alguma maneira, dialoga os pais com a filosofia e aí faz contribuições para o campo da teologia. A Suma Teológica é a maior dessas contribuições. No caso, então, vamos supor assim, Pedro Abelardo, ele é da época medieval. Ele usou os textos do pai da igreja, vamos supor, entre aspas, Santo Agostinho, para justificar os argumentos racionais que os filósofos buscavam naquele tempo. Isso. É isso? Isso, submeteu Agostinho a essa crítica racional, tentou harmonizar Agostinho usando uma análise, explicando o que ele falava assim para falar mais fácil para o povo entender. Isso, é isso aí, você entendeu? É exatamente isso. No caso, os pais da igreja, Santo Agostinho, eles tentavam conciliar tudo aquilo que havia de divergência entre as comunidades cristãs que estavam se formando. E Pedro Abelardo e São Tomás, diferentemente, já estavam tentando usar os textos, os argumentos dos pais da igreja para tentar justificar aqueles argumentos racionais filosóficos da época medieval. Isso. Claro que basicamente é isso, é exatamente isso. Obviamente, eles faziam mais, os pais da igreja. Os pais da igreja faziam, às vezes, um pouco mais. Eles também eram pastores, cuidavam de comunidades, eles também desenvolvem doutrinas para instrução catequética, tem muitas coisas que eles faziam. Mas o que importava dos pais da igreja na Idade Média não era a sua atividade pastoral, majoritariamente. Era mais o seu pensamento filosófico ou filosófico-teológico, que era submetido à análise e, portanto, à crítica na Idade Média. E essa crítica que deu a crise toda, porque eles começaram a perceber que os pais não se adequavam em muitas afirmações com aquilo que eles viam como referências de pensamento claro, de pensamento lógico, de conclusões sobre o universo. Ou seja, eles não conseguiam. Entrou em crise. É como se eu juntasse água e óleo no mesmo pote e ficasse balançando para tentar misturar. Só que as constituições são diferentes, então não mistura. Aí fica aquela coisa. Aí se eu jogar numa panela com fogo, o que acontece? Sai explodindo para tudo quanto é lado, água com óleo. Porque eles não se misturam. É isso que aconteceu, para usar uma metáfora, para facilitar. Fala, Vitor. Então, a minha dúvida é sobre quando o senhor falava das divergências. Podemos dizer que elas foram consolidadas através de um diálogo saudável ou teve algum embate entre eles? O que mais teve foi embate, Vitor. O que mais teve foi confusão. Assim, a gente vai perceber, porque eu não cheguei ainda a mostrar a quantidade de gente condenada, a quantidade de discussão grave, as oposições radicais. Eu vou chegar lá. Mas o que mais teve foi confusão. O que mais teve foi problema de referência, gente acusada de heresia, gente condenada, gente que perdeu tudo, gente que foi, de certa forma, vilipendiada. Ou seja, não foi sem... Quem tem hegemonia, no caso, os clérigos que tinham hegemonia, quando vem sua hegemonia ameaçada, reagem usando o seu poder. Ao mesmo tempo, quem tem esse patrimônio intelectual aristotélico meio que desconhecido nesse mundo, porque está chegando agora, nessas traduções que estão sendo feitas a partir do século XII, ele vai usar também seu poder, que é o seu patrimônio intelectual. E eles usaram esse poder para harmonizar, eles usaram esse poder para, de certa forma, despojar o outro do poder que achava que tinha. Obviamente que houve quem se esforçasse para estabelecer uma leitura cuidadosa, atenta e tentar harmonizar para encontrar um ponto de contato. Mas não foi sem briga, não foi sem problemas e divergências. A gente vai ver como essas pessoas, elas, na verdade, tinham uma relação conflitiva entre si, especialmente no campo das ideias. A resposta tinha conflito. Então o diálogo naquele período ainda não era valorizado. Não era não, nem um pouquinho. A base o que colocava um obstáculo para o diálogo era a noção de verdade unívoca. Então, o
que é verdade? O religioso dizia, a verdade é isso, aí repetiu o dogma. Ponto. Nada mais fora disso. O que é verdade? É isso. O indivíduo chega na conclusão a partir do raciocínio. E define aquilo que é um estanque também. Só que a conclusão de um que usava Aristóteles e a conclusão do outro que usava os pais da igreja, ou as decisões conciliares, ou então a Sagrada Escritura, eram conclusões distintas. E os dois pleiteando autoridade na sua conclusão. Aí isso gera embate. Obviamente, houve quem fizesse o esforço de harmonizar. Eu falei de Abelardo. Abelardo é um que tentou harmonizar. Sofreu muito por causa disso. São Tomás foi quem melhor fez isso. Mais bem ou melhor, mais bem fez isso. Foi quem mais se exercitou nessa tarefa. Ele conseguiu, durante 200, 300 anos, manter as coisas meio que em ordem, por causa da potência que é a Suma Teológica. Mas lembremos a Reforma. A Reforma Protestante é um protesto contra, basicamente, a doutrina tomista. Né? Então, a gente tem um campo de disputa que vai perdurar e que precisa ser mapeado por nós. Para a gente perceber essas questões, como elas são fundantes para a nossa própria maneira de pensar filosofia e pensar fé cristã. Ok? Ok. Eu fico surpreso que mesmo eles tendo, não sei se digamos que um nível de intelectualidade a mais, ainda acontecia essas coisas, né? Sendo que, pelo contrário, eles poderiam contornar situações como aquelas. Poderiam, Vitor. Poderiam, mas quem tem poder, uma coisa que eu aprendi estudando Bourdieu, quem tem poder e pode constituir, a partir do seu lugar de poder, violência simbólica, ele não deixa de usar de violência mesmo que tenha valores relacionados a amor, misericórdia, graça. A pessoa exerce o seu poder. Infelizmente, essas assimetrias são marca da trajetória humana. E a gente, quando pensa no cristianismo como um ponto fora da curva nessas assimetrias, porque o cristianismo ele fala para amar o inimigo, para fazer bem àquela pessoa que persegue, para orar por quem persegue. O cristianismo ele vai na contramão dessa história humana de construção de desigualdades e assimetrias. E é por isso que o cristianismo não é praticado por muitos cristãos. Há muitos cristãos que renegam a prática cristã exatamente por causa do caráter, como ele é difícil, como é difícil viver num mundo que não acolhe esse tipo de prática, viver essas práticas que são práticas que vão na contramão de como a humanidade construiu as suas relações, né? Mas fale, Vitor. É aí onde surge a perseguição, correto? É que surge a perseguição, é que a gente às vezes se submete ao adversário e o adversário, em vez de ter misericórdia e graça, ele aproveita para acabar com nossa vida, para destruir nossa reputação. Essas coisas acontecem por causa do cristianismo não cristão, né? Existe uma modalidade de cristianismo na história que é o cristianismo não cristão, porque ele é cristianismo no nome, como Jesus fala, diz o Claudio Ney, esse farisaísmo, o cristianismo no nome, mas as práticas são práticas que você vai encontrar em qualquer lugar, das rivalidades, das assimetrias, dos jogos de violência simbólica e assim por diante. Tá certo, obrigado, professor. Bom, gente, eu vou continuar essa aula no nosso próximo encontro. Eu tenho ainda muita coisa para dizer, eu ainda tenho que mostrar as histórias de minhas calamidades do Abelardo, tenho que falar do Conselho de Soissons, do Alberico de Reims, tem muita coisa para falar do Henrique de Jean, e a gente vai falar aos poucos, não tem problema. Na aula que vem, eu vou retomar como se não tivesse dado essa aula, vou retomar lá do comecinho, vai fazer mais sentido, mas assistam essa aula muitas vezes para vocês perceberem que as questões todas do nosso curso foram tratadas nessa aula, né? Talvez agora vocês comecem a entender do que se trata o nosso curso. Nosso curso, na verdade, fala de poderes assimétricos, esses poderes em disputa, em violência, disputa violenta, se transvestem de racionalidade, se transvestem de defesa do dogma, são travestidos, mas eles são, na verdade, disputas de poder. É isso. Ok, pessoal? Beleza? Valeu, professor. Valeu, muito obrigado.
Então, a aula que vem... minhas interrupções, quer dizer. Não, eu prefiro quando vocês interrompem, porque aí a gente cresce mais quando vocês falam, quando a gente dialoga. Eu prefiro que as aulas sejam todas assim. Eu não importo de não cumprir o currículo. O que eu quero é que vocês entendam cada ponto. Hoje a gente deu um passo além, porque vocês participaram. Então, na aula que vem, podem interromper, perguntar, aprofundar questões. Eu estou aqui preparado para acolher vocês nas suas particularidades. Ok? Valeu, professor, porque nas primeiras aulas fiquei preocupado nisso, se eu poderia interromper ou não, porque há muitas nomenclaturas em que ainda é muito novo para mim, sabe? Então, como nas outras aulas eu estava assistindo, alguns nomes que o senhor disse, que é novo, não sabia, sabe? Então, que bom que podemos interromper. Isso, interrompe, não fica em dúvida não. Não entendeu o nome? Fala de novo, professor, essa obra. Diz de novo, essa obra foi escrita quando? O que ela diz? Podem perguntar, porque o que eu não souber, eu vou preparar para trazer na aula seguinte, mas vocês têm que perceber que essa é a oportunidade informativa que nós temos de nos assenhorarmos. Assenhorarmos é uma palavra péssima. De compartilharmos conhecimentos sobre uma época muito significativa, muito singular. Então é um prazer, viu, gente? Pode contar comigo, tá bom? Ok? Tá certo, professor. Conte conosco. Ok, professor. Conto com vocês. Então, até a próxima aula, tá, gente? A presença foi feita, já fiz a chamada aqui e na aula que vem eu vou retomar esse assunto. E a gente vai compartilhar na aula que vem essa patrícia que se encontra com esses pensadores medievais e como eles vão tentando contornar os pais da igreja, alguns para tentar salvá-los e outros criticando veementemente, e como isso vai gerar uma grande celeuma. A gente vai discutir isso no nosso próximo encontro, tá bom, pessoal? Um grande abraço. Valeu, professor, um abraço. Até mais. Muito obrigado, professor. Tchau, até mais. Professor, bom fim de semana. Para ti também. Bom